Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, que é o primeiro de uma série de vídeos sobre os dogmas marianos. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o primeiro dogma. Aí, historicamente falando, ele foi o primeiro dogma, que é a maternidade divina de Maria, ou seja, Maria, mãe de Deus, né? É o primeiro dos 4 dogmas marianos, e é um dogma que declara a verdade de fé que Maria é a mãe de Deus, e esse dogma foi proclamado no Concílio de Éfeso. O que é um concílio na igreja? Um concílio ele consiste em uma reunião formal de representantes da igreja junto com o Papa, nem sempre o Papa também está presente, para tomar decisões dogmáticas, pastorais, decisões que possam ajudar no crescimento da igreja, na eliminação de erros e na difusão de verdades da fé. Então, esse concílio de Éfeso aconteceu no ano 431 e nós tínhamos aí uma controvérsia acontecendo entre os 2 grandes bispos da igreja, que era Nestório e Cirilo. Então, Maria ela recebeu o nome de Theotokos, né, a palavra grega que significa mãe de Deus, e foi julgado insuficiente o título de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo. Como que chegou a essa conclusão? Então, por um lado, dessa controvérsia, nós tínhamos o patriarca de Constantinopla, que era o Nestório, um bispo famoso, e por outro lado, nós tínhamos o patriarca de Alexandria, que era o Cirilo, que era um bispo e um teólogo muito conhecido também na época. Então, por um lado, nós tínhamos Nestório, que afirmava que Maria era mãe apenas do Cristo homem, porque para ele era absurdo uma criatura como Maria ser mãe do Criador. Então, ele afirmava 2 naturezas de Cristo, muito unidas, mas constituindo 2 pessoas. Então, ele manifestava que Maria é a mãe do Deus homem, do Deus de Jesus, né? Mas não a mãe de Deus. Então, ele afirmava que Maria era a mãe do homem Jesus, mas não a mãe de Deus. E, consequentemente, para ele, Deus tinha habitado num homem, mas Deus não tinha se feito homem. Então, para ele não existiu verdadeira encarnação. O verbo para ele não se encarnou. Então, com isso, a própria redenção do ser humano caiu por terra. Então, essa heresia de Nestório causou muito escândalo naquela época no meio do povo e do clero, né, provocando muitas divisões na igreja. Por outro lado, nós tínhamos Cirilo, e ele contestava com toda veemência que não tinha como ter 2 Cristos, né? Um homem e um outro Deus. Para Cirilo havia apenas um Cristo, embora com naturezas inseparáveis, né? Que é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, para Cirilo, Maria era mãe do Cristo homem e mãe do Cristo Deus também. Então, portanto, a sua maternidade era tão divina quanto humana, né? E ela era verdadeiramente Theotokos, mãe de Deus. Então, o Concílio de Éfeso deu razão a Cirilo, né? E declarou herética todo aquele pensamento de Nestório, né? Que humildemente acabou se retirando da sua vida pública e voltou à sua vida que ele levava antes de ser bispo, que era a vida de monge. Então, chegou-se a essa conclusão, que Maria é a mãe de Deus, do homem, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Porque negar o mistério da maternidade, o dogma da maternidade divina, é negar o mistério da Santíssima Trindade, né? Deus Pai e Deus Filho. Então, o concílio de Éfeso expressou com essas palavras: que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus. Então, até hoje, nós temos pessoas ainda, né, que duvidam da maternidade, de Maria, maternidade divina. Alegam que ela é apenas mãe de Jesus, mas não é a mãe de Deus. Isso é impossível, porque são 2 naturezas inseparáveis, né? São naturezas distintas, mas inseparáveis. Não tem como ela ser somente mãe de Cristo e não ser mãe de Deus, né? Humanamente falando, é um absurdo, né? Porque
uma pessoa tão humilde como foi a Virgem Maria, né, que resolveu ser tão oculta na sua vida, né, resolveu se esconder para dar espaço a seu filho. Ela que disse com as palavras, né, eis aqui a serva do Senhor. Ela não disse que eis aqui a mãe do Senhor. Ela se fez pequena. Então, humanamente falando, para muitas pessoas é difícil entender esse mistério, né, da criatura ser mãe do Criador, né? Humanamente falando, é um pouco difícil para algumas pessoas. Como uma criatura pode ser mãe do Criador, né? Mas isso foi possível. Então, o objetivo do Concílio de Éfeso era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Então, Maria é a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou. Então, Maria ela não é mãe apenas da carne humana, mas ela é a mãe da totalidade, né, do seu filho, que tinha uma só pessoa. Daí, portanto, dizer Maria é mãe de Deus. Portanto, Theotokos, né, que significa mãe de Deus em grego, foi afirmado mais uma vez, né? Porque os estudiosos afirmavam que essa expressão Theotokos ela é muito antiga. Ela apareceu pela primeira vez na literatura cristã no ano de 250. Diversos padres da igreja também afirmavam a maternidade divina de Maria. Um exemplo que nós temos é São João Damasceno. E eu trouxe aqui um trecho dele para ler para vocês. Nós dizemos que Deus nasceu de Maria não no sentido de que a divindade do Verbo dependia de Maria, mas no sentido de que o Verbo, qual fora antes do tempo, nasceu do Pai. É eterno com o Pai e o Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, viveu em seu seio para nossa salvação e, sem mudança, tornou carne e nasceu dela. A Virgem Maria não gerou simplesmente um homem, mas um verdadeiro Deus. Deus não sem carne, mas feito carne. Esse aqui é um trecho de São João Damasceno sobre o dogma da maternidade divina. E a maternidade divina de Maria também tem as suas raízes bíblicas, né? Praticamente todos os evangelistas, se nós formos ver na Bíblia, cita Maria com o título de mãe de Jesus, no Novo Testamento. Um exemplo aqui, nós temos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Isabel disse, né? Que honra eu tenho de merecer a mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Deus, né? Então, nós temos também na própria Escritura já afirmações da maternidade de Nossa Senhora, né? Então, como eu disse no início do vídeo, esse foi o primeiro dogma, historicamente falando. E esse dogma da maternidade divina, ele é a base e o principal fundamento, né? Ele está na origem dos outros dogmas marianos, dos outros dogmas de Nossa Senhora. Então, todas as graças, todos os privilégios e títulos de Maria estão fundamentados nesta verdade mariana, que Maria é mãe de Deus, né? A maternidade divina de Maria é, então, a chave explicativa do mistério e da missão de Nossa Senhora. Então, esse foi o vídeo sobre o primeiro dogma mariano, que é a maternidade divina. E vejo vocês nos próximos vídeos sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, sobre a sua Imaculada Conceição e sobre a sua Assunção. Fiquem com Deus.